essa paisagem aqui maravilhosa da Praia da Barra, para eu falar de um resumo da minha história de vida na CTB Teler. Eu entrei na CTB em 18 de abril de 1969, recém-formado engenheiro de operação. Aquela engenharia de 3 anos que teve um dia no Brasil, não tem mais. E aí eu fui admitido para começar a trabalhar na CTB, que era uma empresa do grupo Bell Canada. Era uma empresa que tinha todo o conteúdo histórico e filosófico de uma operação canadense. E fui passar por um período de treinamento na Escola da Rede, na Cancela, ali perto da Quinta da Boa Vista. Ali eu conheci pessoas fantásticas como Mário Sapo, Walter, que era o chefe do centro de treinamento, Dona Diva. Dona Diva, a senhora vai ver esse vídeo, hein? Os instrutores da rede, que eram cabistas antigos, pessoas que já estavam em processo de aposentadoria. Aprendi demais, equipamento 7A1, 7A2 Rotary. Então foi meu início de vida. Depois fui fazer estágio nas estações telefônicas de equipamento rotativo. E depois fui fazer um curso de pentaconta na CESA Standard Electric, aqui no Rio, pentaconta 1000, que era o equipamento eletromecânico que estava sendo contratado para a modernização das centrais. Logo em seguida, eu comecei a trabalhar no distrito Floriano. Não, minto. Eu comecei a trabalhar no distrito Floriano, sim, e no prédio da Alexandre Mackenzie 75, que é um prédio misto, na época CTB Embratel, depois virou Teler de Embratel. E ali então eu entrei como responsável pela área de comutação. Era chefe do setor de comutação. Estava sendo implantada a trânsito regional, que era a pentaconta 1000, quer dizer, eu já tinha acabado de fazer o curso na Standard Electric. E ali nós tínhamos, depois eu passei de chefe do setor de comutação ao chefe da seção do interurbano. Então nós tínhamos ali no quinto andar a trânsito ARF, era uma Ericsson, era o trânsito de entrada DDD, que era o Português Ferreira, que era o encarregado. Nós tínhamos o toll switching no térreo, nós tínhamos o 2VF, que eram equipamentos que faziam a conversão das chamadas que vinham do sistema manual para o automático, tanto de entrada quanto de saída. Nós tínhamos o TDF, que era um DG lá embaixo, era o Edson no toll switching, era o Ferreira na transregional, era o Otávio no 2VF e era o Joel, se não me engano, no DG. E tinha a manutenção das mesas interurbanas, que também era do Joel, e o Agenor era o cara que mantinha a mesa, calculógrafo, aquilo tudo. Foi inclusive quando... E tinha todo o sistema de transmissão, que era o Morgado, que era o chefe, rádio, multiplex. Então tudo isso era o complexo, que eu era chefe de seção, que tomava conta disso tudo. Eram 24 horas no ar, né? E eu lembro bem que nessa época, isso era 1970, teve um incêndio da mesa internacional da Embratel. Pegou fogo ali no segundo andar, foi uma coisa bárbara, né? Bom, aí saindo dali, eu fui para a Baixada, porque nós estávamos... foram definidos assim, nós éramos alguns engenheiros e nós fomos fazer um curso na Espanha de pentaconta. Era eu, Marcos, Gerson, Gino, de pentaconta na CESA Madrid. Então quando nós passamos 4 meses na Europa fazendo curso lá em Madrid. Quando nós voltamos, eles 3 ficaram na capital e eu fui designado para o interior. Então eu comecei a trabalhar na Baixada Fluminense. Tinha acabado de ser criado os distritos do interior, e o distrito da Baixada, o superintendente era o Jorge Fonseca. Então ele me levou para ser o chefe da seção da rede, depois fui chefe da seção comercial, depois chefe da seção técnica. Foi quando nós incorporamos as empresas que existiam no Brasil. O Brasil inteiro tinha mais de 800 empresas de telecomunicações, e a Telebrás incorporou, botando todas elas em uma
por estado, né? No Rio de Janeiro era a Telerge. Pouco antes, a CTB operava São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo. Tudo isso era a Companhia Telefônica Brasileira. Depois, quando estatizou, a Telerge ficou no Rio, a Telerge em São Paulo e daí em diante. Bom, depois eu saí de Nova Iguaçu e fui ser chefe de distrito de Campos, lá no norte do estado. Peguei esse desafio, foi o ano de 75, um ano maravilhoso. Nós estávamos lançando o plano de expansão das centrais Pentaconta. Então a gente andou por todos os municípios anunciando o plano de expansão. Foi um ano fantástico, eu não estava casado ainda. Muitos amigos de Campos eu fiz desde aquela época, desde 75, os tenho até hoje, né? Depois de Campos eu saí, fui em 76 para Volta Redonda. Morei 5 anos em Volta Redonda, no distrito daquela época, distrito sul-fluminense. Pegava de Volta Redonda e ia até Paraty, que nós incorporamos Paraty, que tinha vindo de São Paulo. Então fiquei de 76 até 80 em Volta Redonda. Depois fui chefiar o distrito de Petrópolis, fiquei quase um ano em Petrópolis, chefiando o distrito serrano. E depois do distrito serrano, eu voltei para a Baixada Fluminense para chefiar o distrito Baixada Fluminense. Depois fui chefiar a região de operações Niterói, que pegava de Niterói até o norte do estado, eram 3 distritos. Criamos nessa época, entre 83 e 87, o distrito Cabo Frio, foi por nós criado. Depois, em 87, eu saí de Niterói e fui ser assessor especial da diretoria de um programa Progredir do Moreira Franco, que rodava o estado inteiro, cada semana no município. Eu era o assessor sênior da diretoria que acompanhava os secretários de Estado do Moreira Franco. Depois eu fui ser chefe da região de operações Baixada. Depois eu voltei para ser chefe da região Niterói, de 93 até 90, de 90 até 91 até 95. Depois eu fui ser chefe da região OCN, chefe da região Centro, OCC, em 90, quando a gente implantou a telefonia celular. Eu tive a chance de ir para o Japão fazer o acompanhamento do contrato do celular lá. E depois da OCC é que eu fui para assistente de diretor e depois eu me aposentei. Então assim, a minha vida na Telerge é uma vida muito rica. Eu tive a experiência da área toda de telecomunicações que eu estava iniciando. Eu tive a experiência da área comercial, eu tive a experiência da área administrativa. Eram 300 prédios, eram 800 viaturas, era torre de acesso, estrada de acesso, manutenção, recuperação, né, administração de pessoal, que é uma coisa seríssima, complicada. E naquela época era tudo carta, não existia e-mail, né? Você tinha secretária, né? Então, diríamos assim, para mim a vida na CTB Telerge foi uma vida muito rica de aprendizado, de desafios, né? Na época do metrô aqui no Rio de Janeiro foi uma época pesadérrima, muitos acidentes, a mídia toda batendo pesado na Telerge. E para quem não sabe da história, é importante dizer isso, ao longo de toda a existência da Telebrás, eu posso dizer isso, a Telerge foi muito discriminada, porque todos os governos estaduais aqui eram governos de atrito com o governo federal, né? Então, na hora da Telebrás distribuir grana para investimento, sempre o menor vinha para cá. Tem uma estatística aí que ao longo de, parece 20 anos, 15 ou 20 anos, o sistema Telebrás cresceu, na média, cerca de 500%. A Telemig cresceu 700%. A Telesp São Paulo cresceu 550%.
e a Telerge cresceu menos que 200%. Então, esse quadro que está aí hoje, com a minha idade, é de um valor inestimável, porque esses, eu vou lhe falar, deram nó em pingo d'água para manter o sistema de telecomunicações nesse estado tão difícil, tão complicado, com roubos de cabo permanentes. Em Volta Redonda era acidente com as carretas da CSN, no Rio as obras do metrô, né? E então, parabéns para essa galera. Eu vou parar por aqui para não fazer um vídeo muito longo. Que cada um faça também a sua história, conte assim alguns episódios interessantes. Tem o episódio do Adilson Rio Branco com a gravata, né? O Coronel Martins foi se empinar para trás na cadeira, ia cair, ele puxou a gravata do Coronel Martins, e aí o pessoal brincou muito com ele sobre isso, né? Então tem episódios fantásticos do pessoal da equipe que pegava ladrão de cabo, ladrão de linha na Baixada, que botava o bandido para boiar no Rio da Guarda. Então tem episódios das enchentes no norte do estado, que o Gondim e eu saímos de canoa da central lá de Itaperuna, né? Quantas histórias bonitas em Macaé, o Hotel Panorama de frente para a praia, aquela praia que era maravilhosa, hoje tudo é coisa lá da Petrobras que acabou, né? Então, agora eu estive em Cabo Frio, né? Aquele hotel principal de Cabo Frio, de frente ali para a Praia do Forte. Não lembro, não vou lembrar o nome dele. Eu lembro do Meireles, Itaperuna, estive agora. Então assim, como mudou o estado do Rio de Janeiro. Mas a nossa contribuição para chegar onde se chegou hoje, ela foi vital. E parabéns para todos nós. Desde a época da CTB, meus amigos antigos, até a época da Telerge. Aí façam seus vídeos, coloquem aí, vamos manter vivo o Museu da Telerge e da Embratel através do depoimento de nós, que nós é que fizemos as telecomunicações acontecerem no Brasil. Tem uma história interessante, por exemplo, estava interrompendo o link de rádio Rio Nova Friburgo. E Friburgo era uma empresa privada, o Herman que era o chefe da transmissão lá. Então o Oscarzinho aqui do Rio falou assim: ô Herman, tinha acabado de incorporar a friburguense. Herman, vamos fazer o seguinte, vamos inverter a frequência. Traz a antena daí pra cá, leva a antena daqui pra lá, a gente inverte a frequência e vai funcionar. Aí o Herman, não vai funcionar. O Oscar foi lá, pegou, trocou, pum, o rádio foi pro ar. Então assim, pessoas arrojadas que nem tinha o Oscarzinho, o Wilson Tobias na rede da Baixada, tá aí o Negão vivo, forte, Celerepe, né? A gente vai sempre pra Muriqui, Fumanchu em Caxias, assim como em Niterói, em Volta Redonda, um monte de fera que tá aí viva. Grave seus vídeos, contem as suas histórias. Reinaldi, Constantino, chega junto, Gerson Duque Estrada, Marcos Rodrigues, estamos esperando os vídeos de vocês. Coutinho, por favor. Tchau.